Pessoal, essa semana a Cointelegraph publicou uma reportagem sobre o Arthur Hayes, o icônico fundador da BitMEX, que já foi a maior plataforma de futuros perpétuos do mundo. Hoje ele é ex-CEO da BitMEX, um bilionário, mas que tem um entendimento brutal sobre a expansão do market cap da BTC e como a BTC se comporta em relação a outros ativos. Ele deu conta de que paulatinamente a Bitcoin vai ser a moeda de referência de valor da inteligência artificial, que também paulatinamente vai aparando as arestas do livre-arbítrio humano, como o próprio Elon Musk já pontuou. Em muito pouco tempo, sentenças já vão vir pré-fabricadas pela inteligência artificial. Os juízes basicamente só vão concordar com algo que já vai vir pronto. Isso vai acontecer em todas as áreas, não só na área jurídica, mas na área médica. Muito provavelmente radiologistas só vão dizer amém para o que a inteligência artificial vai reportar. Ninguém vai duvidar num primeiro momento da capacidade da inteligência artificial de comparar o seu exame de ressonância magnética com milhões ou bilhões de outros exames e vai vir com um diagnóstico muito mais preciso. Os radiologistas basicamente só vão dizer amém para algo que já vai vir pré-fabricado pela inteligência artificial. Isso vai acontecer com o mundo jurídico. Basicamente, a inteligência artificial vai manter as pessoas presas ou soltas, em que pese os órgãos do Poder Judiciário ou as corporações médicas insistirem que vai ter um médico, que vai ter um juiz para avalizar. O fato é que, paulatinamente, a inteligência artificial vai também se autorregulando, porque vai criar um paradoxo que, num futuro, vai ser a própria inteligência artificial que vai moldar o comportamento humano para a autorregulação dela mesma. Enfim, mas essa história do paradoxo é outra conversa. O fato é que o Arthur Hayes reportou que a referência de valor da inteligência artificial vai ser a BTC, justamente por conta da expansão do M2, da base monetária da moeda fiat dos estados soberanos. E agora, com essa movimentação da BlackRock pedindo o arquivamento de um ETF de BTC no mercado spot, é o primeiro passo para faltar BTC de uma maneira que o mundo jamais tenha presenciado. A BlackRock administra um patrimônio que é 3 vezes o patrimônio o market cap da Apple. O que a gente está prestes a presenciar é aquela mega expansão da BTC que sempre foi propalada pelos maximalistas de BTC, mas que ainda pertencia a um futuro nebuloso, pantanoso, mas que está prestes a acontecer. O que ele reporta, e é confirmado nessa reportagem aqui da Cointelegraph de hoje, é que é preciso que as pessoas tenham noção de que é nesse momento que elas precisam ostentar um saldo de BTC diferente de zero, porque num futuro muito próximo vai ser muito difícil amealhar alguns satoshis. Hoje ainda é possível você conseguir 0,01 BTC. Quem tiver uma unidade inteira de BTC vai ter a própria riqueza sendo comparada ou disputada com estados soberanos. O que é crucial que as pessoas entendam, como essa reportagem dá conta, é de que as pessoas devem ter o seu saldo de BTC saindo do zero imediatamente. Tudo vai valer zero diante da BTC. Esse gráfico aqui mostra isso, ó. A BTC sempre vai valer uma BTC, mas o S&P, o dólar norte-americano, o ouro, para quem não sabe, gente, ele é altamente inflacionário. A BTC é matematicamente rara, o ouro é geologicamente raro, mas se o preço do ouro aumenta muito, passa a ser viável explorar ouro em regiões cada vez mais inóspitas, até no leito do oceano. As mineradoras de ouro no Alasca ou na Amazônia brasileira, no Pará, não importa, vão buscar ouro em locais cujo custo pode eventualmente ser altíssimo se o preço do ouro começa a subir. E se sobe muito, há um aumento brutal na produção de ouro também. Então o ouro é altamente inflacionário. Isso não acontece com a BTC. E a mega expansão do Bitcoin vai acontecer justamente a partir do halving que vai acontecer entre abril e maio de 2028, que é quando a Bitcoin vai pular de $1 milhão para $1 bilhão, com B de bola.
Fora tudo isso, nos próximos 3, 4 anos, vão chegar as CBDCs, que são as Coin Bank Digital Currencies, que vão inundar de liquidez as DeFis. Então vem 15 trilhões de dólares em CBDCs para inundar de liquidez as Decentralized Finance. Quando a gente entrar num DeFi Scanner como a Defilhama, a blockchain do Banco Central norte-americano, do Fed, vai ser só mais um ecossistema. Mas quando a gente olhar o total de valor circulando em DeFi, não vai ser 44 bi. Vai ser no mínimo 10, 15 trilhões de dólares aqui. E toda essa liquidez em DeFi vai levar a BTC e os principais criptoativos para patamares nunca imaginados. O fato é que as pessoas precisam se conscientizar de que vai ser praticamente impossível amealhar 0,01 BTC em muito pouco tempo. E outra, ninguém mais vai confiar em terceiros, então a circulação e a troca de bens e serviços vai se dar através de DeFi. Então, mesmo operando em futuros ou em swaps regulares, as pessoas vão fazê-lo em plataformas DEX descentralizadas, como uma DEX Banus, que eu tenho falado diuturnamente, que vai ser uma plataforma de futuros descentralizada, onde as operações são descentralizadas. Tudo vai ser comandado por um smart contract. A mesma coisa vai acontecer com o swap de divisas contra a BTC, enfim, tudo vai... As DeFi vão sofrer uma inundação de liquidez e tudo vai se desdobrar sem confiança a terceiros. Então, para que vocês vão deixar o dinheiro de vocês numa Binance, podendo abrir uma operação de futuros numa DEX Banus? Então, essa reportagem é muito interessante, antevê uma movimentação que já está acontecendo, mas que as pessoas só vão conseguir enxergar quando for a primeira chamada do Jornal Nacional, dizendo que bancos centrais estão promovendo reservas cambiais em Bitcoin, mas aí já vai ser tarde, porque uma Bitcoin já vai estar acima de $1 milhão. Enquanto a mídia tradicional fica falando de BTC como meme, como piada, ou enfim, não como reserva cambial de estados soberanos, as pessoas ainda têm aquele pé atrás. Os maximalistas de BTC alertam, mas muita gente não leva a sério. Enfim, tudo está muito no começo ainda, a gente não está nem na primeira curva do S em termos de adoção. Menos de 4% da população mundial detém alguma private key que dá acesso a um criptoativo. Isso já está mudando. Quem tem um Gmail, quem tem um Hotmail, em muito pouco tempo vai liberar o acesso a um public address de BTC, de ETH, e isso vai promover uma inundação de liquidez nas DeFis, justamente porque vem as CBDCs que vão igualmente liberar o acesso aos public addresses dessas blockchains de bancos centrais e que, por sua vez, vão inundar de liquidez DeFis como uma DEX Banus, uma Aave, enfim, uma Uniswap. Fica para registro. Daqui a pouco eu volto com Polkadot Kusama. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.